Eu leio para nossa meditação o texto de Romanos capítulo 14. Romanos 14. É um capítulo longo, tem 23 versículos, mas não tem outro jeito senão ler, né? Aliás, muito erro é cometido porque nós não lemos a palavra, a gente passa noções que nos são transmitidas, mas sem o cuidado de examinar realmente a palavra. Então eu vou ler Romanos capítulo 14, é a 26ª mensagem das 30 a que nos propusemos em Romanos. Romanos 14 diz assim: acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra pessoa julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor deixa de comer, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum de nós morre para si. Pois se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Porque foi com este propósito que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou também, por que desprezas teu irmão? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: juro por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo ao vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa de tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa de tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Como viver em paz? Mais uma vez, Senhor, pedimos a instrução do Teu Espírito e, ao lado da instrução, a inspiração, para que possamos entender, assimilar e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
No ano de 1904, dois países aqui da América do Sul quase foram à guerra. O Chile e a Argentina estavam numa disputa por definição de fronteira. Havia um problema lá, especialmente no sul do Chile, noroeste da Argentina, eles estavam brigando por causa da fronteira. E eles finalmente chegaram a um acordo, assinaram um acordo de paz, e para consolidar essa paz, eles construíram uma estátua de um Cristo Redentor, chamado Cristo Redentor de los Andes, Cristo Redentor dos Andes, que está até hoje lá, nessa divisa entre o Chile e a Argentina. E a estátua foi inaugurada no dia 4 de março de 1904. E delegações dos dois lados ali presentes, e há na estátua, não é uma estátua como o nosso Cristo Redentor aqui, que tem 30 metros de altura, não, lá tem só 8 metros, é pequenininha a estátua, 8 metros só, mas em cima de um globo, a estátua, com uma cruz do lado, tem na internet, você pode ver, eu vi lá, e há uma inscrição que diz o seguinte: estas montanhas desmoronarão primeiro, antes que argentinos e chilenos quebrem a paz jurada aos pés do Cristo Redentor. Como a dizer, vai ser mais fácil essas montanhas virarem pó do que nós, argentinos e chilenos, quebrarmos a paz que assinamos aqui aos pés desta estátua. Então, acabou a guerra, não se falava mais em guerra, mas veja só como é o ser humano. Pouco tempo depois, os chilenos começaram a reclamar. Começaram a reclamar porque a estátua estaria virada, com o rosto virado para os argentinos e com as costas para eles. Aí começaram a reclamar. E só não foram à guerra de novo porque um jornalista, usado por Deus, escreveu e fez o povo rir depois. Ele disse o seguinte: essa estátua está virada para os argentinos, porque eles precisam mais do que nós da bênção de Jesus Cristo. Irmãos, a gente pode falar isso e pensar até em rir, mas a verdade é que é incrível a propensão humana para o conflito. A propensão humana para o conflito não tem limites. Você sabe, há muitas áreas na Bíblia que são muito claras sobre o que é certo e sobre o que é errado. Por exemplo, os 10 mandamentos falam claramente que nós não devemos matar, não devemos furtar, não devemos adulterar, não devemos cobiçar. São áreas muito claras. Mas a Bíblia mesma, ela deixa algumas áreas em suspense. E essas áreas elas são definidas pelo arbítrio da consciência individual. Cada indivíduo pode definir o que é certo e o que é errado em certas áreas. Repito, há áreas em que ela é clara, mas há outras em que ela não é clara e ela então deixa espaço para a própria consciência decidir junto do Espírito Santo. Por exemplo, será que um crente pode possuir um aparelho de televisão em casa? Agora não é mais problema isso, mas houve um tempo em que os crentes brigavam por causa disso. Conflito por causa de televisão. Até o rádio, quando surgiu, foi também motivo de polêmica nas igrejas. Será que um crente pode ou deve ir ao cinema? E vários crentes foram excluídos de igreja porque tem um caso de uma irmã aqui que diz que o irmão dela foi excluído da igreja porque ele foi participar de um jogo de totó, naqueles bonequinhos, né? Então, bolinha para cá, bolinha para lá, ficaram sabendo, foram para a igreja e excluíram a pessoa. Então, essas coisas. Qual é o corte de cabelo ideal para um homem? Qual é o corte ideal? Ou qual o tamanho aceitável para a saia ou para o vestido das irmãs? Será que as irmãs devem usar só vestido e saia? Será que não podem usar calça comprida? E eu me lembro da minha juventude, quantos debates, inúteis debates, nós tivemos que aguentar por causa da questão da calça comprida, não usa a calça comprida, pode, não pode. Na igreja de Roma tinha conflito também.
Os conflitos na igreja de Roma eram duas linhas de pensamento que se entrechocavam, que se cruzavam e que batiam de frente um para o outro, um contra o outro. Era um grupo a que chamaremos de fortes, porque ao outro grupo Paulo chama de fracos. Então, se tem os fracos, é porque tem os fortes. E aí nós vamos aprender algumas coisas interessantes nesse texto do capítulo 14. A primeira coisa que vemos aqui é o problema criado pelos fracos. O problema criado pelos fracos está muito claro no versículos de 1 a 3. Paulo diz: acolhei o fraco na fé. O sujeito é crente, sim, não há dúvida disso, ele tem a salvação de Deus, vai ser salvo para sempre, mas ele é fraco na fé. Por que é fraco na fé? Porque ele ora pouco, porque ele não contribui, porque ele canta corinhos muito contemporâneos. Por que ele é fraco na fé? Ele é fraco na fé porque, Paulo diz, um crê que pode comer de tudo, esse seria o forte, e o outro que é fraco, então Paulo define o fraco, o outro que é fraco come só verduras e legumes. Olha só o problema com que deparamos aqui. Na verdade, é esse grupo de fracos, esse grupo defende um rigor alimentar, não comer carne de espécie alguma, só vai entrar no céu quem for vegetariano. Só faltou dizer isso. Aliás, quando alguém vem com essa conversa para o meu lado, eu lembro sempre a essa pessoa que o maior argumento na Bíblia de que nós não precisamos ser vegetarianos, que é possível comer carne, é possível ser carnívoro e sem perder a salvação, é o fato de que no cordeiro pascal, o cordeiro era comido pela família, de cada família judaica comia um cordeiro pascual. Então, se a Bíblia fosse contra isso, ela já teria dito, olha, então comam ervas amargas só, que também fazia parte do cardápio da Páscoa. Mas não, o cordeiro pascal era permitido e era até incentivado cada família a comer o seu cordeiro. Mas além do problema da comida, de achar que devia só comer só verduras, como diz o verso 2, e legumes, que são coisas boas, ninguém discute isso. Comer verdura e legume, meu irmão, deve fazer parte do seu cardápio cotidiano. Se você come isso, você até vai ter, vou falar uma besteira aqui, vai ter até imunidade para enfrentar o vírus. Depois o cientista me corrige aqui. Mas é preciso que a gente coma saudável, legumes, verduras, mas comer carne também, o apóstolo Paulo diz que não é pecado. Agora, além disso, tem o problema do rigor. Os fracos, além do problema da comida, tinha o problema também do rigor em relação a um dia de observação. Versículo 5, uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro. Não, porque na segunda, na terça, na quarta eu faço qualquer coisa. Mas no sábado, dizia o judeu, no domingo, dirá o crente, na sexta-feira, dirá o muçulmano, eu não faço isso, não faço aquilo. Aliás, eu fui visitar um site de judeus que prescrevem proibições, que relacionam as milhares de proibições que o judeu não pode, coisa que o judeu não pode fazer no sábado. E eu tive que selecionar muito, porque é muita coisa. Então eu vou ler aqui a seleção do que eu fiz das coisas que, segundo o site judaico, você não pode fazer no sábado. Separar uma fruta estragada das outras. Está ali a maçã estragada, deixa lá. Só no domingo é que você pode tirá-la. Nossos sábios proibiram tomar remédios ou vitaminas no Shabat, no sábado, exceto em caso de doença. Então, vitamina, ômega 3, nada disso. No sábado pula tudo isso. É proibido bater prego na parede. No sábado você não prega um prego na parede. É proibido abrir guarda-chuva. É proibido montar qualquer utensílio. Proibido fazer queijo, proibido fazer trança de cabelo, proibido usar spray para fixar o penteado. Ih, as irmãs estão perdidas aqui, né? Bota o cabelo assim, bota um spray, não pode. No sábado, o judeu não pode fazer isso. É proibido riscar fósforo no sábado, porque é trabalho, implica trabalho, esforço. É proibido acender chama de gás. É proibido ligar luz elétrica. Por isso é proibido, olha o que o judeu diz aqui, é proibido abrir porta de geladeira que automaticamente acenda a luz interna.
A lâmpada da geladeira deve ser desativada ou afrouxada antes do sábado. É proibido acrescentar azeite numa lamparina. É proibido ligar motor de carro. Proibido ligar motor de carro. Proibido acelerar o motor. É proibido desligar a luz elétrica. Proibido colocar cordão ou cadarço num sapato novo. Proibido manusear objetos proibidos, como máquina fotográfica, instrumento musical. Ainda bem que hoje é domingo. Se fosse sábado, Thalita não ia poder tocar. Proibido usar caneta, usar vela, usar fósforo, usar tesoura, etc., diz o judeu. Ele mesmo colocou etc. Neste artigo, diz ele, termina assim: colocamos apenas um pequeno resumo das leis que regem os trabalhos proibidos no Shabat. Para conhecê-los mais detalhadamente, é necessário um estudo mais profundo. Um rabino deve sempre ser consultado. Ou seja, esse tipo de norma apareceu também na igreja de Roma. Provavelmente, porque a igreja de Roma era um misto de gentios, não judeus, com judeus. Então, provavelmente, o lado judaico da congregação estava querendo que o outro lado, o lado gentio, fosse também rigoroso com a observação do sábado. Então, esse era o problema criado pelos fracos. Os fracos querendo que os fortes comessem só verduras e legumes e também que não fizessem coisas no sábado e em outros dias de festa. Aí qual é o problema criado pelos fortes? Os fortes também criaram um problema. Os fortes criaram um problema porque a base de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará, eles se achavam livres de qualquer imposição de normas antigas dos israelitas. Eles achavam que não tinham mais que se submeter a nada mais disso. Para eles, as antigas proibições não faziam mais sentido. E eles também eram rigorosos, os judeus eram rigorosos na comida. Você pode ver que tem um capítulo na Bíblia, Levítico, capítulo 11, que trata só disso, de animais, é uma lista de animais que você pode comer e uma lista de animais que você não pode comer. Aliás, eu me lembrei dessa lista esses dias, quando alguém cogitou que a possibilidade de o vírus ter sido originado da dieta de alguns chineses. Então eu pensei, bem diz lá a palavra de Deus, que bicho você pode comer, que bicho não pode comer, que carne comer, que carne não comer. Tem normas, não é assim, pode comer, qualquer bicho que anda você vai comer. Então, para evitar isso, o Senhor já colocou no próprio bojo da Torá, da lei de Moisés, colocou um capítulo, Levítico 11, que fala do animal que deve comer e que não se deve comer. Mas eu me lembro, voltando ao sábado um pouquinho, rapidinho, me lembro de uma história de um irmão que me contou aqui na igreja, me contou que ele foi ao elevador e quando chegou o elevador, a porta, já tinha uma pessoa ali. E o elevador não chegava. Aí a pessoa disse, o senhor pode apertar o botão? Falei, mas o senhor está aqui há muito, mas chegou primeiro do que eu, por que o senhor não apertou o botão? Não, é porque a minha religião, hoje é sábado, a minha religião proíbe que eu aperte o botão. Ou seja, ele não podia transgredir a lei, mas o outro que chegou podia. É muito interessante essa nossa incoerência. Então, os fortes têm esse escrúpulo. Eles acham que tudo é livre, pode comer de tudo, e todos os dias são iguais, né? Com exceção, evidentemente, do louvor ao Senhor que deve ser dado num dia especial na semana. Os judeus faziam isso no sábado, os cristãos fazem isso, na sua esmagadora maioria, fazem isso no domingo, por entender que com a ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana passa a ser o dia mais importante da semana. Por isso que já no Novo Testamento, os discípulos começam a se reunir no domingo e depois, com o crescimento da igreja, o espraiamento do reino de Deus, essa ideia foi junto do Evangelho e por isso depois Constantino, convertido ou não, ele acaba oficializando o domingo como o dia do culto, não inventando isso, como algumas pessoas maldosamente dizem, mas ele oficializou só aquilo que a igreja já vinha fazendo.
a solução para o problema. Os fracos de um lado, os fortes do outro, é uma queda de braço, é um cabo de guerra. Nós temos também no texto a solução proposta pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo não toma partido, então ele tem orientações para os dois lados, ele tem o que os fortes devem fazer e o que os fracos devem fazer. O que os fortes devem fazer? Versículo 13 ele diz: quem come, você come tudo, carne, tudo que é bicho, você vai para a churrascaria e acha que está chegando ao céu. Então, se você é dessa linha, não despreze quem não come. É não desprezar aquele que come, aquele que não come. Então, quem come, ou seja, o forte, não deve desprezar o fraco, dizendo: coitado, esse aí, né, ele não cresceu ainda. Então, o forte deve fazer isso. Então, Paulo estabelece esse grande princípio, que é o de que ninguém tem direito de criticar o servo do outro, o servo de um senhor. Só o senhor daquele servo tem direito de criticá-lo, é o que ele fala aqui. Aquele que observa um dia, versículo 6, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças, e quem não come, para o Senhor deixa de comer. Então é com o Senhor que a pessoa vai ter que resolver isso. Não precisa você ficar brigando com isso. E para os fracos, qual é a solução para os fracos? Versículos 10 e 13, Paulo diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Então o forte despreza, o fraco julga. Os dois estão errados. Os dois estão errados. Por que julgas teu irmão? Ou também por que desprezas? Porque julga, cada um pratica um verbo diferente, né? Um despreza, o outro julga. Então Paulo pergunta: tu por que julgas teu irmão? Ou por que desprezas teu irmão? Pois todos, fortes e fracos, compareceremos diante do tribunal de Deus. Um comentarista lembra uma história muito interessante de uma missionária escocesa que foi trabalhar na África no final do século XIX. Ela se chamava Mary Slessor. Mary Slessor era uma menininha travessa, levada, cheia de energia, mas que se inspirou muito na vida de David Livingstone, que também era escocês, que morreu em 1875. Com a morte dele, ela se ofereceu para ser missionária no lugar dele. E aceitaram, e ela se preparou, e ela foi para a África. E olha, irmãos, vale a pena ler a vida de Mary Slessor na internet. Várias biografias lá. E então contam que ela foi para a Nigéria, e foi para uma cidade chamada Calabar, mas depois ela saiu da cidade e se embrenhou. Ela queria evangelizar uma tribo especialmente, uma tribo em específica, e ela então se embrenhou no mato, na floresta. E como ela não tinha calendário na mão, então ela não sabia o que era domingo, o que era segunda, o que era terça. Ela perdeu a noção do tempo. Então ela fazia culto na segunda-feira pensando que era domingo. E ela fazia, no domingo ela era vista em cima da casa, martelando o telhado, trabalhando, porque ela pensava que era sábado ou era segunda-feira. Ou seja, será que Deus não aceitou o culto que Mary Slessor oferecia ao Senhor na segunda-feira? É claro que esse rigor, não existe mais esse rigor no cristianismo. Jesus nos chama para a liberdade e nós devemos esquecer essas coisas. Então, os fortes param de desprezar, os fracos param de julgar, e o que todos devem fazer? Aí eu fiz uma leitura aqui, de 8 itens que todos, fortes e fracos, devem fazer para terminar. Então, primeira coisa, não deixar que as diferenças virem debates intermináveis. Não deixar que as diferenças virem debates intermináveis. Eu tenho certeza que você não aguenta mais ouvir falar em coronavírus. Acertei? Vocês aqui presentes estão por aqui com esse negócio. Liga a televisão, Jornal da Manhã, coronavírus. Liga o Jornal da Tarde, coronavírus. Liga o Jornal da Noite, coronavírus. Qualquer canal, coronavírus. Eu não aguento mais. Pois esse enfado, esse cansaço, ele ataca os crentes quando os crentes ficam também batendo numa tecla só. Debates, por que usar calça comprida? Por que usar televisão? Será que devemos ou não devemos beber vinho nas refeições ou não? Será que devemos ou não devemos comer churrasco? Esses debates devem ser evitados, diz o apóstolo Paulo. Segundo lugar,
Não desprezar o outro. Versículo 3, quem come, não despreze quem não come. E quem não come, não julgue, aos dois verbos, desprezar e julgar. Não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Aqui está um ponto importante, irmãos, o acolhimento. A igreja deve acolher os fortes e deve acolher os fracos. Ela não pode selecionar, não, esse crente aqui é um crente fantástico, ele tem a compreensão perfeita das coisas, então ele vai ser membro desta igreja. Esse outro aqui, coitado, ele pensa até que ver televisão é pecado, que internet é coisa do diabo, então vamos deixar ele fora da igreja. Não, acolhei, diz o versículo 1 e o versículo 3, o mesmo verbo usado duas vezes. Terceira coisa, além de não desprezar, não julgar, porque o servo será julgado pelo seu senhor. Ele é servo de Deus e Deus vai julgá-lo. E também porque todos nós seremos julgados na presença de Deus, como diz o versículo 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Às vezes a gente esquece isso. A gente entra num debate, fica acalorado o debate que pode até dividir o povo de Deus. Já falei aqui de igreja no estado do Espírito Santo, que se dividiu, porque um grupo queria liberar o uso da calça comprida, o outro grupo achava que não devia liberar a calça comprida. E o resultado foi que ficou a igreja da calça comprida e a igreja da não calça comprida. Olha que vergonha para o povo de Deus. Imagina uma cidade pequena, nem vou citar o nome da cidade porque é uma cidade pequena, imagina o escândalo que isso provocou. Irmãos, cadê a sabedoria dos crentes? Quarta coisa, não colocar obstáculo ao outro, ao crescimento do outro, versículo 13, porque não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não colocar pedra de tropeço ou obstáculo ao vosso irmão. Então, se o irmão acha que comer carne é pecado, eu vou parar de comer carne, diz o apóstolo Paulo, não é? Ele diz que é melhor, versículo 21, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. Em nome do amor, em nome do acolhimento, você deixa até de fazer certas coisas pelo bem de todos. 5. Lembrar que o reino de Deus não é nada dessa discussão. O reino de Deus é de natureza espiritual, diz o verso 17, porque o reino de Deus não consiste em comer, beber, não está aí o reino, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sexta coisa, seguir as coisas que servem para a paz. Seguir o versículo 19. Versículo 19 devia ser uma bandeira. Sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua, ou seja, a edificação de fortes e fracos. Nós devemos seguir as coisas que servem para edificar os dois lados. E um terceiro, se aparecer também, a igreja deve viver em paz. Deve viver em paz. E é o que o apóstolo Paulo diz aqui. Sétima coisa, abrir mão de fazer qualquer coisa em que o seu irmão possa tropeçar. Versículo 21, é melhor não comer carne, é melhor não beber vinho, é melhor não fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. E última coisa, a oitava, estar convicto de que a posição que eu adotei é aprovada por Deus. Irmãos, isso é muito importante. Muito importante, a fé que tens, guarda-a contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, você usa calça comprida? Thalita usa. Estou vendo que ela está de calça comprida ali. A consciência dela está acusando? Não está. Então, ela está feliz diante de Deus, porque está fazendo uma coisa que não contraria a vontade de Deus. Mas o que tem dúvida é condenado se comer, pois o que ele faz não provém da fé. Então, tudo que nós fazemos deve passar pelo crivo da palavra e nós orientados pelo Espírito de Deus. Deus está aprovando isso? Deus aprova. Eu posso orar por isso? Posso orar. Posso orar de calça comprida? Posso fazer um solo de calça comprida? Posso. Então esteja absolutamente ciente de que não é condenado por Deus, porque tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Sabe o que falta?
Sabe o que faltava em Roma? Sabe o que falta nas igrejas de modo geral? É isso que Tiago manda a gente pedir em Tiago 1,5, com o que termino. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, dá-me sabedoria para entender esse irmão que bebe vinho na hora do almoço. Senhor, dá-me sabedoria para entender essa irmã que vem cantar de calça comprida no culto da igreja. Sabe, você pede sabedoria e Deus vai dar sabedoria a você, porque nós precisamos dessa sabedoria para agir com correção e com amor. Precisamos da sabedoria de Deus para agir com correção, corretamente, mas também amorosamente. Que o Senhor abençoe a sua igreja e dê a ela cada dia mais e mais sabedoria. Senhor amado, nós queremos te agradecer o privilégio de crer em Ti, de temer o Teu nome, de andar contigo e de ser alimentado pela Tua palavra. Ajuda-nos a ter paciência com os irmãos mais fracos, com aqueles que ainda não chegaram ao nível de compreensão a que chegamos, pelo Teu Espírito, por Tua bondade, porque nós mesmos, de nós mesmos, nada de bom se produzirá. Abençoa-nos, pois, dando-nos sabedoria, dando-nos amor, paciência, compreensão e que sigamos os caminhos da paz, porque esta é a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.